as aparições do ressuscitado. Maria Madalena e as santas mulheres, que vinham para acabar de embalsamar o corpo de Jesus, sepultado à pressa por causa do início do sábado, no fim da tarde de Sexta-feira Santa, foram as primeiras pessoas a encontrar-se com o ressuscitado. Assim, as mulheres foram as primeiras mensageiras da ressurreição de Cristo para os próprios apóstolos. Em seguida, foi a eles que Jesus apareceu. Primeiro a Pedro, depois aos 12. Pedro, incumbido de consolidar a fé dos seus irmãos, vê, portanto, o ressuscitado antes deles. E é com base no seu testemunho que a comunidade exclama: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Lucas 24, 34, 36. Tudo quanto aconteceu nestes dias pascais empenha cada um dos apóstolos, e muito particularmente Pedro, na construção da Era Nova, que começa na manhã do dia de Páscoa. Como testemunhas do ressuscitado, eles são as pedras do alicerce da sua igreja. A fé da primeira comunidade dos crentes está fundada no testemunho de homens concretos, conhecidos dos cristãos, e, a maior parte, vivendo ainda entre eles. Estas testemunhas da ressurreição de Cristo são, em primeiro lugar, Pedro e os 12, mas há outros. Paulo fala claramente de mais de 500 pessoas às quais Jesus apareceu em conjunto, além de Tiago e de todos os apóstolos. Perante estes testemunhos, é impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física e não a reconhecer como um fato histórico. Resulta dos fatos que a fé dos discípulos foi submetida à prova radical da paixão e morte de cruz do seu mestre, por este de antemão anunciada. O abalo provocado pela paixão foi tão forte que os discípulos, pelo menos alguns, não acreditaram imediatamente na notícia da ressurreição. Longe de nos apresentar uma comunidade tomada de exaltação mística, os evangelhos apresentam-nos os discípulos abatidos, de rosto sombrio, Lucas 24:17, e apavorados. Foi por isso que não acreditaram nas santas mulheres, regressadas da sua visita ao túmulo, e as suas narrativas pareceram-lhe um desvario. Lucas 24:11. Quando Jesus apareceu aos 11, na tarde do dia de Páscoa, censurou-lhes a falta de fé e a teimosia em não quererem acreditar naqueles que o tinham visto ressuscitado. Marcos 16:14. Mesmo confrontados com a realidade de Jesus ressuscitado, os discípulos ainda duvidam, de tal modo, isso lhes parecia impossível. Julgavam ver um fantasma. Por causa da alegria, estavam ainda sem querer acreditar e cheios de assombro. Lucas 24:41. Tomé experimentará a mesma provação da dúvida. E quando da última aparição na Galileia, referida por Mateus, alguns ainda duvidavam. Mateus 28:17. É por isso que a hipótese segundo a qual a ressurreição teria sido um produto da fé ou da credulidade dos apóstolos é inconsistente. Pelo contrário, a sua fé na ressurreição nasceu, sob a ação da graça divina, da experiência direta da realidade de Jesus ressuscitado. O estado da humanidade ressuscitada de Cristo. Jesus ressuscitado estabeleceu com os seus discípulos relações diretas, através do contato físico e da participação na refeição. Desse modo, convida-os a reconhecer que não é um espírito e, sobretudo, a verificar que o corpo ressuscitado com o qual se lhes apresenta é o mesmo que foi torturado e crucificado
pois traz ainda os vestígios da paixão. No entanto, este corpo autêntico e real possui ao mesmo tempo as propriedades novas de um corpo glorioso. Não está situado no espaço e no tempo, mas pode livremente tornar-se presente onde e quando quer, porque a sua humanidade já não pode ser retida sobre a terra e já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Também por este motivo, Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer como quer, sob a aparência de um jardineiro ou com um aspecto diferente, Marcos 16:12, daquele que era familiar aos discípulos. E isso precisamente para lhes despertar a fé. A ressurreição de Cristo não foi um regresso à vida terrena, como no caso das ressurreições que ele tinha realizado antes da Páscoa. A filha de Jairo, o jovem de Naim e Lázaro. Esses fatos eram acontecimentos milagrosos, mas as pessoas miraculadas reencontravam, pelo poder de Jesus, uma vida terrena normal. Em dado momento, voltariam a morrer. A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente. No seu corpo ressuscitado, ele passa do estado de morte a uma outra vida, para além do tempo e do espaço. O corpo de Cristo é, na ressurreição, cheio do poder do Espírito Santo. Participa da vida divina no estado da sua glória, de tal modo que São Paulo pode dizer de Cristo que ele é o homem celeste. Apostolica Ecclesia